Que a graça e a paz de Cristo Jesus, o Senhor, esteja com todos vocês. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez. Como é lindo poder louvar ao Senhor, né? Eu vejo esses irmãos cantando aqui, dá até vontade de aprender a cantar para fazer também bonito assim. Não dá vontade? Quando eles estão cantando alto aí, você que não sabe cantar igual eu, você não canta também fala assim, olha, Deus está ouvindo. Não é bom? Lindo. Agora imagina como que Deus recebe isso. A palavra de Deus nos diz que Ele habita em meus louvores. Louvores sinceros. Muitas vezes nós estamos tão preocupados com a técnica, de ser técnico em tudo, de ser bom, de fazer as coisas bem feitas, e nós esquecemos do principal, que sem a unção sobrenatural do Senhor, nós não vamos a lugar nenhum. Nós precisamos cada dia mais e mais, e mais, e mais, e mais estar cheio da presença dEle. Porque o único fogo que Deus recebe é o fogo produzido por Ele mesmo. E o texto sagrado já diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar e ele não se apagará. Então não adianta ser muito técnico apenas se não tiver unção. Técnica por técnica tem um monte aí de casas noturnas e outros shows aí que nos emociona, não é? Mas quando nós estamos adorando a Deus, como Ele se faz presente. Eu estava aqui com vontade de sair correndo, pulando, rodando. Eu só não fiz isso porque o espaço ainda é curto para mim. Se fosse num estádio no qual um dia nós estaremos, aí a gente faz isso. Irmãos, hoje eu estava em casa, pós-almoço, enquanto eu tinha terminado de almoçar, eu olhei para a cara da minha esposa e eu falei, ninguém vai me pegar de calças curtas. O Espírito Santo me mandou eu pegar a Bíblia e ler a Bíblia, falar com ele. Daí eu abri a Bíblia num texto, eu falei, mas está errado, não era esse texto. Daí eu fui na chave bíblica que mandou para um outro texto, que eu errei de novo e fui para um outro. Daí eu olhei, fiquei olhando assim, eu falei ainda para a Sara, falei, engraçado, eu estou tentando falar uma coisa e a Bíblia está me mandando para outro lugar, o que vai ser isso? Daí parei, daí falei, deixa eu ir no Google, e abri o Google para procurar o texto que eu queria, porque eu conheço a Bíblia praticamente decorado, mas eu não sei os capítulos e versículos, porque eu não me preocupo com isso. Aliás, ninguém precisa se preocupar com isso, a gente tem que ter a palavra. Porque nós não somos uma Barça, nós não somos uma enciclopédia, mas nós precisamos estar cheios da palavra. E é ela que nos transforma. Obrigado, viu, irmãos? E quando eu pego o celular, eu estava sendo comissionado para trazer uma palavra aqui hoje. Eu ainda falei, eu não tenho nada. E não tenho. E quando eu não tenho é ruim, porque a pancada vem forte. Eu sou uma pessoa especialista em agradar os outros, quando eu quero. Principalmente quando o assunto é trabalho. Eu trabalhei na área estratégica, comercial da indústria farmacêutica. Foram quase 20 anos transformando pessoas em novos negócios. Ou seja, eu aprendi como fazer. Mas é engraçado que quando eu chego na casa de Deus, o Espírito Santo me faz assim, ó, deixa toda a técnica lá fora. Aqui você vai fazer o que eu mando. E eu tenho obedecido. Sabe o que acontece? Eu tenho conquistado muitos inimigos. Porque eu descobri que a igreja evangélica, ela se afastou muito tempo da palavra de Deus. Hoje a igreja cristã, principalmente a brasileira, ela é qualquer coisa, menos uma igreja que segue as escrituras sagradas. Eu tenho que dizer isso, porque é uma grande verdade, irmãos. Se você parar para analisar, e você que vai andar, eu ando muito por aí. E eu vejo que a maior parte das igrejas, elas sequer falam da Bíblia. Quando vai fazer, vamos fazer uma campanha de alguma coisa, vamos fazer o nosso planejamento do ano. Ninguém sequer ora, ninguém conversa com Deus. Vai todo mundo ver o que as pessoas estão fazendo. Por que eles não foram tomar a água que a mulher samaritana tomou com Jesus? E Jesus diz assim, ó, aquele que tomar da água que eu lhe der,
tornará uma fonte que jorrará daqui para a vida eterna. Vamos para o texto. Lucas capítulo 9. O Evangelho segundo escreveu Lucas no capítulo 9, a partir do verso 23. Eu vou ler na minha versão, que eu sou mais familiarizado com ela, mas os irmãos podem acompanhar aí, nas suas aqui. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou se destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e as minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória, e na glória do Pai e dos santos anjos. Garanto-lhes que alguns que aqui se acham de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus. E esse texto aqui se cumpriu já. Muitos viram o reino de Deus. O primeiro diácono da igreja, quando apedrejado, ele olha para os céus e ele vê Jesus de pé, à destra de Deus Pai, com os braços abertos recebendo. Então, antes dele morrer, ele viu o reino de Deus. Outros também viram, mas todos passaram por provações, por morte. Pedro negou a Jesus. Os discípulos negaram a Jesus. E outros negaram Jesus. Irmão, se você que está aqui hoje, em algum momento da tua vida, negou a Jesus, se entristeceu com Jesus, ou não digo com Jesus, com a igreja, e deu um passo atrás, bem-vindo ao clube. Você não foi o único. Todos nós temos motivos para se sentir triste, chateado com alguém. Mas nós também, muitas vezes, somos usados para fazer a mesma coisa com os outros. E a gente não repara. Quantas pessoas na nossa caminhada se entristeceu com a gente e largou a fé temporariamente por causa das nossas ações? Isso a gente não vê. Mas nós somos hábeis de ver a deficiência dos outros. Só que quando nós somos convidados a seguir Jesus, nós temos que pegar a Bíblia. Quando nós somos convidados a seguir Jesus, nós temos que cumprir algumas coisas básicas. Primeiro, é entregar a nossa vida a Jesus e confiar nele, que ele tudo vai fazer. Segundo, a gente tem que começar a meditar nas Escrituras. Porque é daqui que vai dizer qual é o caminho certo. Muitas vezes eu ouvi que esse texto aqui, do negar a si mesmo, era as irmãs. Vou começar pelas irmãs, que as irmãs foram que mais apanharam nesse quesito. As irmãs não podem usar batom. Olha o tanto de desviada que tem aqui hoje. Olha, de brinco, coisa ridícula, minha esposa de brinco. Isso tudo era pecado. E por quê? As pessoas criaram modelos externos para tentar mostrar que tinha que ter mudanças. Até aí, tudo bem, funcionou durante muito tempo. Porque poucas pessoas conheciam as Escrituras. Só quando a pessoa ia ler a Bíblia, ia ver, mas isso aqui, por que estou fazendo? E se a gente for parar para olhar a Bíblia, muitas das coisas que nós fazemos não está na Bíblia. Por exemplo, quem aqui é ministro de louvor? Irmão. Isso não está na Bíblia. Então, se não está na Bíblia, não faz? Está na Bíblia o nosso modelo de culto? Fazer culto está na Bíblia? Não está na Bíblia. Muitas coisas que nós fazemos, nós investimos a nossa vida, nós jogamos tudo, nem a Bíblia manda fazer. A Bíblia não manda a gente estar na igreja todo dia, de segunda a sexta, de domingo a domingo. A Bíblia manda a gente ser igreja. E é 24 horas por dia. A Bíblia não manda a gente fazer culto na igreja, levantar a mão para o alto, bater palma, rodar para lá, rodar para cá. Não manda nada disso. Mas a gente faz e é bom. Temos que fazer sim. Não estou sendo contrário a nada disso, tá? Só estou dizendo que não está. Mas nós temos que apresentar o nosso corpo como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. Que isso é o nosso culto racional. O que é isso? É todo dia. Agora, o que vem a ser esse negar a si mesmo? Esse texto é um texto que, se alguém me perguntasse, coloca na Bíblia, eu falo, tira da Bíblia.
Tem alguns textos que para nós cristãos, ele é difícil, ele é indigesto. Porque esse texto aqui, ele está ligado com mais alguns. Vamos para Mateus 8,18, para a gente ver algumas ligações. São textos difíceis, que nós, muitas vezes, passamos desapercebidos na nossa caminhada cristã. Porque todo mundo quer receber o que eu falei aqui. Uma profecia de entregar aqui para o irmão, de entregar para o dono do carro que está ali, Deus vai fazer prosperá-lo, ou dona, não sei. Deus não me... É em partes que conhecemos, não foi essa palavra? É em partes que conhecemos, é em partes que profetizamos. Daí se alguém quiser falar assim, o carro é meu, você é um mentiroso, pode falar. Se não quiser receber, Deus me dá esse carro aí, que vai ser lindo. Eita glória. Mas normalmente nessas horas todo mundo quer. Mateus 8, verso 18. Diz assim, quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessassem para o outro lado do mar. Então o mestre da lei aproximou-se e disse, mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. E Jesus respondeu, as raposas têm as suas tocas, e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. E outro discípulo lhe disse, Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus lhe disse, siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Qual foi a parte que você estava orando, irmão? Pedindo a Deus, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Está esperando um anjo descer do céu e te tocar, né? É assim que acontece. E aí, ministro, vai pregar? Quando eu vim aqui, eu falei para vocês, o Gabriel estava dormindo. Eu falei, vocês iam amar essa parte. Filho. É um anjo. Eu até esqueci onde eu estava. Quão difícil é seguir Jesus. Jesus disse que as aves do céu têm os seus... As raposinhas têm a sua toca, o seu covil. Mas e o Filho do Homem? Que era ele. Ele não tinha onde repousar a cabeça. E nós que estamos seguindo a Jesus, nós queremos primeiro que Ele nos encha, primeiro que Ele nos capacite, primeiro que Ele nos transforme, primeiro que Ele faça, primeiro, e nós arrumamos motivos para tudo, e eu estou falando isso porque foi minha vida. A gente arruma motivo para tudo, e depois, fala, não, ainda a gente vai dar um jeito. Esses dias alguém me perguntou, por que você estudou tanto, tem tanto diploma? Eu falei, é porque você não sabe de onde eu estou fugindo. Se você soubesse, você ia ter mais. Por quê, irmãos? Seguir a Jesus, você vai ter que negar a si mesmo, o teu orgulho. Muitas vezes, você está querendo ministrar na obra do Senhor, fazer as coisas direito. Daí Deus sempre manda um baterista. Deus manda um argentino, vai. Bem daqueles que dizem, muestre, Sergio. Aquele que toma do bocado de pão molhado da mão. Sempre tem um desses para... Só que a gente fica furioso por dentro. Porque a gente não lê a Bíblia. Porque se a gente lê um pouco a Bíblia, volta lá para Provérbios, volta para Eclesiastes, volta ali, vai afinando. Daí você lê o texto. Assim como o ferro afia o ferro, assim homens... afia homens. Então não culpe mais o baterista. Eu acho que não é esse, não. Não culpe mais aquele atribulado que te tira a paciência. Eu falo isso porque eu já fui baterista, viu? O primeiro instrumento que eu toquei era uma bateria. O pessoal chegava na igreja e dava paz do Senhor para todo mundo. Pulava o baterista. Aqui acontece assim. Irmãos, todo lugar que você for, vai ter pessoas que vai te testar. E eles vão te levar ao limite, irmão. Sabe aquela vontade que você teve recentemente de largar tudo? Sabe por que isso? Porque Deus está te treinando para algo maior. Lembra aquele dia que você saiu com o coração quase explodindo? E você falou, Senhor, por que tudo isso? Eu não mereço isso, eu sou teu servo, eu sou fiel. Negue-se a si mesmo todo dia, tome a tua cruz e prossiga.
Tá doendo, Deus tem mais. Sabe aquele dia que você tá lá, que tá tentando fazer tudo e nada dá certo? E você fala, Senhor, até onde eu preciso ir? Ele fala, mas só mais um pouquinho. Os discípulos de Jesus foram maravilhosos, irmãos. Pedro, a sombra de Pedro curava. Você já pensou tua sombra curar? Você já pensou a tua sombra curar? Vamos ler Marcos 8, 31 até o 36. Então ele começou a ensinar-lhe que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, que ele fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. E ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Daí aqui ele repete. Então, ele olhou para a multidão: se alguém quiser acompanhar, negue-se a si mesmo, tome todo dia a sua cruz e siga-me. Pedro, o homem, irmão, pode falar o que for de Pedro. Esse homem andou sobre as águas 2 vezes. Todo mundo diz que foi uma, mentira, 2. Jesus não carregou ele no colo. Ele saiu do barco andando e depois voltou andando. A primeira ele foi pela fé. A fé dele, como a gente, no meio do caminho às vezes. Só que quando a gente... tem as mãos de Jesus para nos pegar. Lembra quando você estava quase afundando na fé e que... você não sabe como, surgiu uma força dentro de você, que você nem sequer sabe como explicar, mas de um dia para a noite, você já estava forte de novo, e você já estava profetizando de novo, e você estava pregando de novo, e você estava tocando de novo, e você estava ministrando de novo, e você estava anunciando o reino de Deus. Mas espera aí, você ontem estava afundando, e hoje você está... nas mãos de Jesus, te puxando do fundo do poço, porque lá não é o lugar que você vai ficar. E daí quando você menos espera, você se levanta e sai andando de novo, de mãos dadas com Cristo Jesus. Pedro foi aquele que falou: o que vocês andam por aí, vem que estão dizendo de mim? Você é um profeta, que você é o cara, que você vai ser o nosso rei, que é você que vai nos libertar, que você é João Batista, que você é Elias, que você... E você, Pedro, o que você diz que eu sou? Tu és o Cristo, Filho de Deus. Daí Jesus olha para o Pedro e fala: Pedro, isso quem falou com você foi o Espírito Santo. Deus falou com você, foi Ele que te revelou. Sabe quando você é usado por Deus e você fala das coisas de Deus e você abençoa a vida de todo mundo, e quando menos espera, a tua boca está saindo um monte de tranqueira? Então, Pedro, daí você precisa uma dividida, você precisa uma lapada, para você poder voltar e entender que o reino não é seu, que você ainda não é tudo aquilo que Deus predestinou você. Por que nós passamos por tantas provações, por tantas tribulações, por tantas angústias? Porque nós somos obras inacabadas. Porque aquele que começou a boa obra em nossa vida, Ele é fiel para completá-la. Só que ainda não é completa. Nós estamos caminhando, e no meio do caminho vai ter dificuldade. No meio do caminho nós vamos sofrer aflições, porque nós estamos sendo treinados e capacitados para um reino futuro. Não é aqui. Aqui nós ainda estamos caminhando. Aqui nós ainda oramos, clamamos por misericórdia ao Senhor, Ele nos atende, mas nós não deixamos de passar por angústias. Aqui nós profetizamos, mas nós não sabemos tudo que está se passando. Aqui a gente traz revelação, mas a revelação ainda não é completa. Mas quando se revelar novamente o Cristo que é perfeito, e Ele sim nos revelará todas as coisas. Mas isso aí vai ser na eternidade, porque aqui
nós vamos continuar negando a nós mesmos. Sabe essa Bíblia aqui, ó? Essa Bíblia aqui, ela já ouviu de mim pelo menos umas 30 vezes. Quando eu cheguei, coloquei ela lá na estante e falei, eu nunca mais pego você de novo. Eu nunca mais subo para pregar. Em 2000, acho que 13 ou 2014, foi a Sara, que é a minha secretária. Qual foi o ano? Está comigo há 19 anos e ainda não aprendeu a ler minha mente. Depois que eu mandar embora, pelo amor de Deus, viu? Estava até pensando em dar um aumento de salário para minha secretária, eu não vou dar mais. Que ano nós somos? Em 2013 para 2014, eu olhei para essa Bíblia. Eu coloquei ela lá e falei, eu nunca mais te uso para pregar em lugar nenhum. E Deus ficou me incomodando. Eu falei assim, eu sou uma pessoa de opinião, eu não vou. E eu neguei a minha vocação, por causa de pessoas. Eu falei, para salvar a minha vida e a vida da minha família, eu vou parar, e eu parei. Eu falei, Senhor, me permita pelo menos tirar um período sabático, de descanso. Porque eu pregava de manhã, de tarde, de noite, era todo dia. Tinha dia de fazer célula em 2 lugares. Tinha dia de estar em igreja, não sei aonde. Todo dia, toda hora. E a família. A gente estava acabando, tanto eu como a minha esposa, nós estávamos acabando com a nossa casa. Porque nós queríamos resolver tudo. O mais rápido possível. Está em todos os projetos. Estuda, trabalha, a igreja estuda, faz... Espera aí, ninguém aguenta isso. Daí Deus permitiu que a igreja se levantasse um monte de gente ruim. E Ele ainda me revelou. Deus foi tão incrível que me levou ainda para a reunião em que estavam fazendo para me tirar do cargo que eu não tinha. Eu abri uma igreja que eu não era o presidente. Eu não era o vice. Eu não era nada, eu só abri. E eu batizei todo mundo. E daí o pessoal fez o estatuto. Eu falei, eu não quero fazer parte do estatuto não. Só que o presidente da igreja, ele nem pregava. Ele não queria, ele estava desviado. Eu falei, mas eu vou até esse homem se converter. Quando isso aconteceu, começou o golpe de Estado na igreja. Daí assim, ó, eu tocava porque não tinha músico. Daí apareceu um lá que tinha que me derrubar. Eles precisavam de uma posição. Era só pedir, eu estava treinando eles para isso. Daí eu cantava porque não tinha. Daí levantou um casal que sabia cantar. E na verdade foi eu que convidei eles. E eles queriam me derrubar. Daí um outro que mal sabia pregar, mas eu estava treinando ele para isso. Ele queria me derrubar. Daí juntou-se eles. Daí teve um que queria até o meu carro. Daí cheguei um dia na igreja e falei, irmãos, eu concordo. Aliás, eu trabalhei aqui nessa igreja para que vocês andassem sozinhos. Porque eu não vou ficar aqui, eu já sei para onde eu vou. Eu falei, vocês podem ficar à vontade que eu estou indo. Só vou pedir uma gentileza, eu vou levar minhas coisas, que é o que é meu, eu tenho que levar. Daí ficou na igreja só acho que 4 cadeiras. Eu tive que levar tudo. Porque não era da igreja, ali era meu. Eu falei assim, ó, vocês são livres, toca aí. E eles tocaram. E glória a Deus, o reino de Deus cresceu. Enquanto eu estava fora, eles prosperaram. Daquela igreja dividiu mais 3. Porque eles não estavam contentes entre eles e começaram a se estapear entre eles. Pessoas estão interessadas em palco. Pessoas estão interessadas em promoção. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês baixinho, para ninguém ouvir, tá? Reino de Deus não é promoção. É negar-se a si mesmo todo dia, tomar a cruz e seguir. Eu falo baixinho assim que eu sou meio bravo. Daí a pessoa fala, o cara está vindo aqui me desafiar. Daí eu chego ali, eu vou ser obrigado a apanhar. Não, não quero isso. Irmão, reino de Deus é negar-se a si mesmo todo dia, tomar a cruz e seguir. Você acha que é fácil para o irmão ficar ali na porta? Ele queria estar sentado descansando como todo mundo. E os irmãos que estão de pé ali? E quem está pregando? Quem está cantando?
A irmã aqui falou que estava rouca, e ela estava rouca no começo do culto, teve que cantar do mesmo jeito. O irmão estava cansado, meio torto, e teve que tocar do mesmo jeito, de pé. Eu já cheguei na igreja aqui cansado e estou de pé também. Daí você fala, não, mas eu estava conversando com o pastor recentemente aqui, na nossa oração quando ele terminou. A psicologia estuda muito o comportamento humano para vender. E eles chegaram que todo mundo tem a necessidade de segurança, de pertencer a grupos, sabe, necessidade alimentar, um monte de necessidades. Mas tem duas benditas necessidades que a pessoa realiza dentro da igreja. A necessidade de pertencer ao grupo e a de ser aceito. Daí o camarada, que ele trabalha no emprego dele, é o pior funcionário possível que tem na empresa, escandalizando o nome de Jesus, porque todo mundo sabe que o sujeito ali é crente. Ele vem para a igreja, ele trabalha porcamente lá fora, ele não quer ser promovido lá fora, ele não quer ganhar dinheiro, já que lá fora ele paga. Ele vem para a igreja perturbar a vida de quem está fazendo por amor. Ele quer ser promovido, ele quer dar rasteira no outro, e mal sabe ele que aqui ninguém ganha, aqui a gente dá. Ninguém ganha dinheiro. Igreja é um negócio que só Jesus mesmo entende. Quanto que a gente tira da nossa casa para doar para os outros? Quanto que a gente investe na vida dos outros? O quanto de instrumentos, de equipamento, de horas do nosso trabalho, da nossa vida. De deixar minha família em casa, como eu deixei muitas vezes esse ano. O Gabriel com febre, Davi com febre, a Sara com febre, eu com febre, e eu subi ao monte para orar por outras pessoas. E eu voltar para casa e minha família ainda está com febre. E Jesus falar, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Daí a pessoa olha e fala, tá fácil. Tá fácil. É só chegar ali, começa a falar mal do bispo, que daqui a pouco tempo surge mais uma legião de pessoas que vão continuar falando mal dele, daqui a pouco a gente toma o lugar dele, tá fácil. Só que o preço é grande, irmão. Não precisa, olha gente, não precisa querer puxar tapete de ministro de louvor. Chega junto dele e pede assim, irmão, posso revezar com você? Ele vai falar, ô glória! Ele estava orando, pedindo a Deus. Chega para o guitarrista, ô guitarrista, deixa eu dar uma revezadinha com você aí de vez em quando. Ele falou, ô Jesus, como você atende minha oração. Se você chegar para o pastor e falar, pastor, eu estou tentando aprender aí, estou estudando a Bíblia, estou repetindo aí a pregação de algumas pessoas. Deixa eu de vez em quando repetir lá em cima do púlpito lá. Porque normalmente as pessoas que querem puxar o tapete dos outros, eles não têm nada, eles copiam. Que ele vai lá e pega os textos dos outros, e ele vai lá, eu não tenho jeito, Sara, eu tenho que falar. Pastor, ó. Ele não prega uma mensagem que ele tenha colocado o joelho no chão para orar. Ele vai e copia tudo, até vírgulas e reticência. Se alguém estava pregando, faz uma... Ele vai lá e faz também, não sabe nem porquê. Gente, não precisa imitar ninguém. Cada um tem espaço no reino. O pé é pé, a mão é mão. No pé ainda tem muitos membros no pé, irmão. No pescoço, qualquer lugar do corpo. A igreja é um corpo de Cristo. Às vezes não tem espaço para você em um lugar, Deus está te mandando para outro, e 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 para outro. Esse mês aqui eu preguei 1.700 horas. Quantas horas tem esse mês? Eu não preguei, eu gravei. Esse mês me ouviram 1.700 horas. Sem precisar puxar o pé de ninguém. Eu nunca na minha vida eu pedi para as igrejas, me convidem para pregar. Eu quando entrei nessa igreja aqui a primeira vez, eu não me identifiquei nem como crente. As pessoas que vieram pegar o meu nome ali, eu joguei a prancheta fora para não anotar. Eu vou pelos lugares, eu não me apresento como nada, porque eu não sou. Daí o que eu fico vendo, o que acontece? Tem falta de pessoas sinceras na igreja. Porque, irmão,
Quer pregar? Começa a orar, começa a ler a Bíblia, começa a se consagrar. E tenho certeza de uma coisa, o pastor vai te chamar. Porque ele está orando e pedindo por pessoas assim. O pastor precisa levantar um ministério de missões para evangelizar os bairros e cadê? Não tem ninguém. E tem um monte de coisa para ser feita, mas as pessoas querem brigar por nada. Tem pessoas que vai entrar aqui nessa igreja e vai falar que aqui não tem o Espírito Santo porque tem essas lâmpadas. Tem pessoas que vai entrar aqui e vai ver essa parede cinza e vai falar que aqui não tem nada de Deus. Porque para ele Deus está em parede. E se ele for para as igrejas da África que nem parede tem? Como que vai ser? Irmãos, quando Jesus Cristo disse que derrubaria o templo e que em 3 dias levantaria outro, ele estava falando de nós. O templo caiu e hoje o templo do Espírito Santo é quem? É você. Hoje o templo do Espírito Santo é você. Então ofereça o teu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E acredita que Deus pode fazer transformações em toda a sua família. Sabe aquela causa impossível que você fala assim, ó, não tem mais jeito? Jesus diz, tem jeito. Sabe aquela pessoa que você que diz, não dá mais, não tem como ser curada? Jesus diz, vai curar, vai trabalhar. Deus tem a forma de agir, irmãos. No último ano não teve uma pessoa que ligou para mim para eu ir lá expulsar demônios. Nenhuma. Mas todo dia alguém liga para mim que está doente para pedir oração. Para o bispo já é diferente. Se ele chegar e orar aqui, cai pelo menos meia dúzia lá na internet. Comigo, se eu orar, vai ter gente curada. Por quê? A vocação não é igual para todos, irmão. A vocação não é igual para todas as pessoas. Cada um tem aquilo que Deus predestinou. Ele escolheu. Então, se a tua prosperidade for andar de barra forte, dê muita glória a Deus. Se para você comer mandioca, batata doce, chuchu a semana inteira, é tudo aquilo que Deus tem para você, glorifique a Deus. Mas se não for, Deus vai dar outras coisas também. Se for para você andar de avião, Deus vai te dar avião. Se for para andar de helicóptero, Deus vai dar helicóptero. Mas não murmure do que Deus der para o outro. Seja feliz com aquilo que você tem. E tenha certeza de uma coisa, você vai ter que negar a si mesmo, tomar a tua cruz todo dia e seguir a Jesus. Hoje está cômodo, irmão. Você chega aqui na igreja, o teu lugar está reservado. E daqui a alguns meses, quando você chegar aqui, 6 horas da tarde, já vai ter uma multidão sentada. Você vai ter que chegar mais cedo ainda. Daí você vai chegar, pastor, vamos ter que dividir esse culto aí. Fazer 2, 3 cultos no dia, porque não está cabendo. Tá bom, mas você acha que o pastor vai aguentar sozinho? Então já comece a se preparar. Comece a orar. Comece a consagrar sua vida ao Senhor. Comece a aprender a estudar música, porque vai ter que ter espaço. Se a irmã não estava aguentando ministrar louvor aqui hoje sozinho, não estava sozinho, tá? Todo mundo. A voz já estava rouca no começo, imagina quando tiver que fazer 3, 4 cultos. Vai precisar de mais pessoas, e quem são essas pessoas? Mas e o que eu preciso fazer para isso? Talvez não entendeu, eu vou ter que repetir. Negue-se, si mesmo. Toma todo dia sua cruz e siga-me. E isso é uma questão de dignidade. Porque antes, Jesus já deu uma lição. Ó, quer que os homens façam, faça a você primeiro. Ele negou a si mesmo. Ele sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus. Antes ele se humilhou, ele humilhou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo. Ele que não tinha pecado, ele se fez em forma de pecador. Ele tomou a sua cruz e foi pelo caminho e ofereceu-se a si mesmo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E ele entregou-se a si mesmo, e no momento em que as pessoas estavam rindo, ele falou: vocês não estão fazendo nada, porque eu mesmo dou a minha vida em favor de todos. Ele veio e ele já fez. E nós que temos que ser imitadores deles, temos que fazer o quê? Viver. Não é morrer não. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 16, vai dizer: e nisto nós conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós temos que dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Ali,
não se refere que nós temos que morrer pelos nossos irmãos, é dar vida. Dar vida, sabe o que é? Negar a nós mesmos. Eu andava na igreja, mas eu não tinha um coração convertido, literalmente. Eu tinha uma ira dentro de mim que não apagava com nada. E o pior de tudo é que muita gente sabe disso. E quando o diabo entra no coração do homem, sabe o que ele faz? Vai lá e vai querer pegar a tua vida pregressa. E vai querer te acusar, e as pessoas falam, meu, ele batia meio muito. É possível que ele tenha batido mesmo. Agora imagina você teve uma vida anterior. Aonde é que você acha que o diabo vai bater? O nosso maior problema é que a gente acha que assim, o diabo já perdeu, irmão, é verdade. Ele é derrotado. Mas ele conhece o seu cardápio. Sabe aquele que bebia? É um copo de cachaça que ele vai te oferecer no momento de angústia. Sabe aquele que se prostituía? É exatamente isso que ele vai te colocar na tua frente. Sabe aquele que gostava de uma confusão? É aquilo que ele vai colocar. E mesmo se você não fizer, é disso que vão te acusar. Mas tem uma coisa: cuide bem do seu caráter. Cuide bem da sua integridade, porque da tua reputação Jesus vai cuidar. Podem falar o que for, porque o inimigo vai se levantar, mas ele vai cair, e todo mundo vai saber que o Espírito Santo do Senhor repousa-se sobre você. As pessoas mesmo vão levantar falso testemunho, e outros vão levantar para te defender. Não precisa você ficar fazendo depoimento, fazendo vídeo e ir para a internet, não precisa de advogado, porque Jesus Cristo já é o teu advogado. Eu estava dando uma instrução sobre cura para alguns ministros do Senhor. Irmãos, é incrível. O bispo sabe disso, mas tem mais pessoas que já devem ter visto isso. O maior medo que um ministro da palavra de Deus tem é ele orar por alguém e nada acontecer. Tem um doente na igreja? Não. Porque se tem medo de orar e nada acontecer. E se tá uma coisa que eu não tenho medo, é disso. A pessoa está doente. Eu não quero saber, eu vou lá e oro mesmo. Só que antes de orar eu prego o evangelho. Vocês não têm noção da quantidade de pessoas que já riram e fizeram piada com o meu nome. Há mais de 2 décadas atrás, quando eu comecei a orar por cura, as pessoas chegavam para mim e falavam, tem um irmão fulano que está morrendo de câncer. Às vezes nem era nem crente. Ele chegava só com os casos mais difíceis. E eu afoito, como eu sempre fui. Eu ia lá, a Bíblia embaixo do braço, chegava na casa da pessoa, evangelho. 2, 3 horas de palavra. Quando eu terminava, a pessoa, você quer Jesus? A pessoa, com certeza. Esse Jesus aí eu estou esperando até hoje. Ninguém me pregou desse. Os que me falavam era outro, não era esse aí não. Esse aqui eu quero. Daí eu ia lá, orava pela pessoa, entregava a vida para Jesus. E eu orava para que Jesus curasse. Eu saía lá, passava algumas horas, a pessoa morria. Eu oro por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, e uma dúzia, e eu orava. Daí as pessoas estavam rindo. Mas só que eles só riam dos que morriam. Só que enquanto eu estava focado naqueles, Deus estava curando outras pessoas. Só que eu mesmo não testemunhava da cura. Eu só estava contando dos que tinha ido. Só que um dia o Espírito Santo falou comigo. Qual é a tua função? Eu sou um missionário. Daí ele me deu uma palavra. Você é um missionário altamente eficaz. Porque o sonho de todo missionário é levar vidas para onde? Altamente eficaz. A chance daquelas pessoas se desviarem era 0. Então assim, eu não acredito nisso, embora a Bíblia diz. Se as pessoas vão ter pedrinha na coroa, porque eu acho que isso é figurado, eu já teria dor no pescoço para carregar, porque pelo menos uns 20 já estão lá. Eu orei todos na beira do leito. Eu orei por pessoas que estavam paralíticas. Eu orei por pessoas, daí tinha coisa que não acontecia. E o povo lá, orou por mais um. Eu falei, mas o que tem de errado? Todos nós éramos para estar orando por todos os doentes. Não era para ter uma gota de óleo aqui, ó. Era para estar tudo sendo derramado na cabeça de todos os que estão pelo nosso caminho. Porque Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Esses sinais seguirão os que creem em meu nome. Curarão os enfermos. Se tomarem alguma coisa mortífera, não fará mal algum. Se colocar a mão sobre serpente, não
Daí cadê os crentes? Não, vamos dar glória. Vamos todo mundo cantar. Não, irmão. Jesus Cristo nos mandou ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Se você crê, vai lá e prega o evangelho, que os sinais vão acontecer. Deus vai curar, Deus vai fazer. Teve um louco que chegou aqui nessa igreja e falou: pastor, na sexta-feira você vai subir um monte, tua perna vai funcionar. E ele foi. Não precisa muita coisa não. Da tua reputação não tem problema, podem falar o que quiser, mas a de Jesus ninguém fala. Quando você estiver pregando em nome de Jesus, e você estiver impondo a mão sobre os enfermos, em nome de Jesus, eles serão curados. Eu estava ensinando isso para os meus amigos que estão orando comigo, e eles olhavam para a minha cara assim: mas e a coragem? Eu falei: não tem medo? Faz escondido. Porque quando você vê que o primeiro vai ser o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, aí você vai se tornar o gigante da fé. Você acha que os dons espirituais a gente começa fluindo? É andando, devagarzinho. Vai vir provações. Sabe por que eu continuei? Porque eu tive que aprender a negar a mim mesmo. Porque cada pessoa que ria de mim, quando eu estava orando por algumas pessoas e fazendo a obra de Deus, a minha vontade era pegar o meu direto, que eu treinei muitos anos, e dar de baixo para cima também num app, e colocar na lona. Mas o Espírito Santo falava: não é de você que eles estão falando. Mas irmãos, essas mesmas pessoas que brincavam e que riam, são as pessoas que engrossam as estatísticas dos evangélicos divorciados, destruídos, quebrados. As mesmas pessoas que brincaram comigo a vida inteira enquanto eu estava fazendo isso, são as pessoas que estão passando deserto durante 10, 20, 30 anos. E eu digo uma coisa: só fica no deserto quem é rebelde. O deserto é um lugar para você passar. Provações você passa. Se você fica, é porque você é rebelde. Deus profetizou. Alguém foi usado com você para profetizar para você uma vez? É Deus falando. Dê glória. A segunda vez é confirmação. A partir da terceira, tome vergonha na cara, porque tu é um rebelde sem vergonha e vai ter que apanhar muito para aprender. Teve uma geração inteira que morreu por causa de rebeldia. E você está esperando o quê? Ah, irmão, mas eu sou um cara que eu estudo. Tá bom, estude, pregue. Cadê os sinais? Está te seguindo? Provações todos nós vamos passar, mas é no meio das provações que tem milagre. Se você está passando pelo deserto, não tem milagre, está mais errado ainda. Porque o povo de Deus, enquanto estava passando pelo deserto, era milagre, milagre e milagre. Quer passar por milagre? Vai para o deserto. Vai para o deserto, aí tem milagre. Quando acabou o deserto, acabou o milagre. Aí tem que ser no braço. Quando acabou os anos de deserto, Josué teve que pôr a mão na espada e ir lá conquistar a terra. Enquanto não precisou pôr a mão na espada, Deus tinha milagre. Você está passando por deserto? Tem milagre. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Siga Jesus, que Ele vai honrar tudo aquilo que Ele prometeu para a tua vida. Quem é que hoje está precisando de um milagre? Deus tem milagre. Desde a hora que eu entrei aqui hoje, eu sentia pulsar o Espírito Santo aqui neste lugar. Enquanto eu estou aqui ministrando a palavra de Deus, Deus já está entrando em doenças que o médico disse que era incurável. Enquanto eu estava aqui ministrando a palavra de Deus, Deus começou a visitar aquele parente seu que está desaparecido. Enquanto eu estava aqui ministrando a palavra de Deus, Deus estava desatando laços. Deus vai entrar em causas que você já está esperando há tempo, que não recebe e vai receber. Eu não estou aqui simplesmente profetizando água não, irmão. Mas vai ter pessoas que vai entrar o ano recebendo o dinheiro que já tinha dado como perdido. E você vai ter que lembrar de negar-se a si mesmo e entender que Deus está te vocacionando para algo maior. Chega de brincar, não é mais tempo. Nós estamos vivendo um novo tempo. Um tempo que Deus vai derramar um avivamento nessa nação. Seja você o agente de avivamento. Ele quer transformar você, Ele vai usar você. Ele não vai usar mais jumento, Ele não vai usar corvo, Ele vai usar você, Ele conta com você. Não é em outro lugar, vai sair daqui de Guarulhos. Você está esperando o quê? Para começar a correr aos pés do Senhor, se lançar, pedir por misericórdia, porque é com você. Hoje você está ministrando para 30, 40 pessoas, você vai ministrar para 1 milhão, e você está esperando o quê? Para se preparar, para ser cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo quer usar uma nova geração de pessoas. Sabe por quê? Porque como eu li aqui no primeiro texto, os líderes religiosos dessa nação
geração já estão longe de Jesus, e eles não querem mais parte com Jesus, como eu li aqui no texto de Lucas 9. Os líderes já são autossuficientes, eles não precisam mais, eles não se dobram mais, eles não se ajoelham mais aos pés do mestre. Hoje, a maior parte da liderança religiosa do Brasil, se ficar sabendo que crente na igreja está fazendo grupo de oração, eles colocam para fora, eles excluem de comunhão da igreja, porque eles não querem que outras pessoas começam a aprender do Senhor, como Paulo disse um dia: eu aprendi do Senhor o que também vos ensinei. E Jesus Cristo quer te ensinar uma nova lição. Ele quer entrar na tua casa, Ele quer entrar na tua família, Ele quer mudar a tua história, Ele quer fazer de você um novo homem, Ele quer fazer de você uma nova mulher, Ele quer fazer de você uma nova criatura. Basta você se colocar na posição e entregar a sua vida ao Senhor completamente, para que Ele possa te usar com tudo aquilo que Ele tem destinado das regiões celestiais. Você que tem algo de Deus que precisa, curve sua cabeça. Eu vou orar por você. Você que está aí assistindo pela internet, pode colocar a mão sobre a sua doença. Não precisa oração poderosa. O que precisa é de pessoas que creem em Jesus, e nós cremos. Nós temos destinado a nossa vida a Jesus. Nós temos negado a nós mesmos. Nós temos investido a nossa vida no que há de mais concreto. E Deus vai entrar na tua vida, Deus vai entrar na tua vida, Deus vai entrar na tua vida, Deus vai entrar na tua história. Curve sua cabeça. Pai, aqui eu vim entregar aquilo que o Senhor mandou. A responsabilidade é toda sua, e eu creio, Senhor, nessas causas impossíveis aos nossos olhos, que o Senhor já está entrando com providência, que o Senhor já está desenrolando, desatando todos os laços, para as causas impossíveis, em nome de Jesus, que o Senhor possa trabalhar, Deus, para esse meu irmão, para essa minha irmã que está ouvindo essa mensagem aqui, pela internet, que está doente, em nome de Jesus, doença maldita, sai, em nome de Jesus, receba a cura, seja liberto em nome de Jesus.